Muito boa noite à Band News, muito boa noite a você, Lene Leone, a Vitor Pinto. Agradecer pela oportunidade em função das eleições de 2024. Essa é uma das propostas do nosso programa de governo. Nós sabemos que a Bahia tem um compromisso com a segurança pública. Houve uma redução nos últimos 7 anos de 27% dos crimes, das mortes letais, dos homicídios. Nós tivemos uma redução desses índices na capital, na região metropolitana e no interior do estado da Bahia. Aqui na capital são quase 15,5% da redução. E nós entendemos que a segurança pública é um dever do presidente da República, é um dever do Estado, e nós estamos convictos disso com as ações do enfrentamento ao crime organizado do nosso governo. Essas ações batutas sinalizadas pelo governador Jerônimo Rodrigues é uma obrigação dos prefeitos das capitais. Infelizmente, o prefeito de Salvador está de braços cruzados, ele é silente a esta questão concernente à segurança pública. E nós decidimos, eu e Fábia Reis, no nosso programa de governo, a criação de uma Secretaria da Segurança Cidadã, uma ação de fortalecimento a políticas da cultura pela paz, do fortalecimento da cidadania, mas estabelecer através da Guarda Municipal. E olhe que absurdo, pasmem senhores, Salvador é a única, uma das poucas capitais que ainda não tem uma política municipal da segurança pública e da defesa civil para receber verbas, ações do governo federal para fortalecimento dessas ações. E nós vamos criar essa secretaria, inclusive a Guarda Municipal, que tem uma vinculação equivocada a uma secretaria de ordem pública que tem o seu papel importante na cidade, que é cuidar da manutenção dos cemitérios, da limpeza urbana, da iluminação, mas equivocadamente a Guarda Municipal ela está lotada lá, e nós vamos fortalecer as ações da Guarda Municipal e dar o merecido papel que esses homens e mulheres têm na guarda do patrimônio, mas acima de tudo na valorização do cidadão e da cultura pela paz e da cidadania. Candidato, falar agora sobre mobilidade urbana. É recorrente nas entrevistas durante essa pré-campanha, esse início de campanha, o candidato dizer que, uma vez eleito prefeito de Salvador, vai abrir a caixa preta do transporte público de ônibus da capital baiana. Eu queria entender do candidato o que é essa caixa preta. A gente sabe que o transporte de mobilidade, o transporte de ônibus aqui de Salvador tem entrado em declínio, em uma crise que precisa de recorrente apoio financeiro por parte da prefeitura, mas tem esse ponto, essa caixa preta é somente um sofisma de campanha ou tem algo aí que se desvendado, vai poder solucionar, por exemplo, a questão do transporte público aqui na capital? Vitor, você, apesar de ter nascido em Coité, mas exerce sua atividade profissional aqui na capital. Você tem acompanhado que nos últimos 10 anos, tanto o ex-prefeito como o atual prefeito, eles tiraram 700 ônibus de circulação da cidade do Salvador. São 134 linhas que deixaram de comunicar os bairros, a periferia, a cidade. E a falta de integração aos modais existentes na cidade. O prefeito preferiu optar por um modal que foi mal planejado, mal estudado, é o menor BRT das capitais, é o mais caro das capitais, foi quase R$1 bilhão, colocado numa área nobre da cidade do Salvador, não que ali não mereça, mas nós temos áreas populosas, de população efetiva na nossa cidade, e esse BRT, infelizmente, esse modal, ele não carrega passageiros, as estações estão vazias, e nós temos um transporte público rodoviário falido. O prefeito reconheceu isso numa emissora de rádio aqui em Salvador. O prefeito reconheceu que o sistema do transporte público ele está de péssima qualidade. Os ônibus estão, Lene, de péssima qualidade. Sujos, sem ar-condicionados. As linhas de ônibus foram tiradas dos bairros, principalmente periféricos da cidade. Eu estava na última semana, e você acompanhou isso aqui numa entrevista à mídia televisiva, nós estivemos em Cajazeiras 11. E olhe que para uma cozinheira, ela que trabalha no turno e no contraturno, se deslocar de Cajazeiras para o subúrbio ferroviário, ali para Coutos, equivocadamente o prefeito imaginou que a maternidade seria em Piripiri, mas é em Coutos. Ela precisa
de 3 horas e meia a 4 horas. Então, nós vamos estabelecer uma revisão, nós vamos rever a estrutura do transporte público rodoviário. Fica o nosso compromisso, meu e de Fábia Reis, do início do nosso governo, 3 meses para acabar essa caixa preta que está no transporte público da nossa cidade. Empresário de ônibus não vai mandar nas linhas da nossa cidade, não vai dizer onde é que tem ônibus e onde é que não tem. E nós vamos continuar para que haja essa integração dos bairros da cidade com os outros modais, a exemplo do VLT, que demos a ordem de serviço, a exemplo da garantia que asseverou o nosso presidente Lula, garantindo aqui ao meu governo de Fábia Reis, que nós vamos ter um VLT que vai ligar da Conceição da Praia à Península de Itapajipe, que é uma grande riqueza da economia que ainda não foi valorizada pelas administrações que aqui passaram, e tem 12 anos, Lênin. Tem 12 anos que o ex-prefeito da cidade, o atual prefeito, eles não conseguem dar uma solução ao transporte público rodoviário da cidade do Salvador, e nós vamos fazer isso. Vamos trazer as linhas de volta para a cidade, vamos integrar os bairros com os outros modais, a exemplo do VLT e do metrô, que é aqui um case de sucesso aqui no estado da Bahia. Apesar de morar em São Paulo, eu também sou baiana, sou de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e é comum a gente ver, não só a partir de Cachoeira, mas também outras cidades, buscarem Salvador para o sistema de saúde, isso principalmente em clínicas particulares, mas queria te ouvir a respeito de propostas para melhorar o sistema de saúde municipal, especialmente em termos de atendimento básico, prevenção de doenças, não só para os soteropolitanos, mas também para os baianos como um todo. Lene, que bom que você, a exemplo de Vitor Pinto, que é de Coité, você de Cachoeira, nós entendemos que o desenvolvimento de Salvador ele está linkado em 3 esferas. Primeiro, a gente abrir os horizontes para a Baía de Todos os Santos, as belezas naturais da Baía de Todos os Santos. Que bom se nós pudermos ligar a cidade antiga, a cidade baixa e a cidade alta, se nós pudermos ligar o Recôncavo. Que bom que nós possamos dar algum dia um sistema da atenção básica, da atenção primária de qualidade às pessoas. Lene, não tem médicos nos postos de saúde, não tem enfermeiros nos postos de saúde. Eu quero uma resposta e tenho pedido ao prefeito insistentemente o que é que ele tem pensado para acabar as filas nos postos de saúde. E nós vamos, como compromisso do nosso programa de governo, e vamos exercer como prioridade para a atenção primária, aumentar as equipes de saúde da família. Eu fiz, Lene, uma pergunta ao prefeito se ele sabe diferenciar o que é equipe de saúde da família e o que é equipe da atenção básica. Ele não soube diferenciar. E nós vamos criar no nosso programa de governo 300 equipes de saúde da família. E eu queria fazer aqui uma saudação muito especial a esses profissionais de saúde nas figuras dos agentes de saúde e dos agentes de endemia. Nós temos 3.347 profissionais nestas áreas que o prefeito não paga o piso salarial. Aprovado por uma lei federal, ele descumpre o pagamento desse piso salarial, e nós vamos cumprir isso. Nós vamos trazer, nós temos 2 exemplos de grandes policlínicas territoriais aqui na cidade do Salvador, uma que fica em Narandiba, aqui bem próximo, e outra em Escada. E o nosso programa de governo está prevendo a criação, junto com o governo federal, junto com o governador Jerônimo Rodrigues, trazer para a capital policlínicas. As policlínicas são que fornecem, pela ausência de uma atenção primária de qualidade, médicos especializados. E o que ocorre com isso? O prefeito tentou confundir no debate na Band aqui, ele tentou confundir a fila nos postos de saúde com o efeito da regulação. Se você não tem uma atenção primária de qualidade, de forma muito ocasional, você vai terminar sobrecarregando as UPAs, os hospitais. Nós temos 34 unidades aqui. Salvador vai na contramão da história da saúde pública pelo governo do estado. Nós entregamos agora o maior hospital de referência ortopédica do país. Nós entregamos aqui, na cidade do Salvador, nós temos o Hospital do Subúrbio Ferroviário, que em 10 anos ele tem 98,4% de satisfação dos usuários. Então nós vamos fortalecer médicos nos postos de saúde, nós vamos aumentar as equipes de saúde da família, mas nós vamos, acima de tudo, humanizar o processo. Nós vamos responder essas mães que estão em casa, que precisam do agendamento de uma consulta e ficam pelas madrugadas nos postos de saúde da cidade. Pasmem, senhores, Lene, eu estou dando aqui, você está me dando a oportunidade de falar em rede nacional. Nós só temos, na cobertura da atenção básica na nossa cidade,
50% da cobertura nos postos de saúde e unidade. O resto da cidade, e o prefeito tenta fazer mais uma confusão dos números, as pessoas apenas se cadastram. Eu moro numa área bem próxima aqui. Se eu precisar ser usuário de uma vacina, eu preciso de me deslocar ali para uma unidade de atendimento, na unidade do Curralinho. E isso é o que ocorre na cidade do Salvador. Nós não temos uma atenção primária de qualidade, nós não temos uma saúde de qualidade, e isso termina sobrecarregando o sistema. Nós vamos universalizar, com essas 300 equipes, nós vamos universalizar a saúde pública do município, em parceria com o governo federal e com o governo do estado. Candidato, um dos motes da sua pré-campanha foi justamente a questão da desafetação dos terrenos aqui na capital baiana. Desafetação que é a mudança da destinação jurídica do terreno, que a prefeitura pode comercializar áreas públicas. Mas para isso acontecer, áreas que seriam públicas e se tornam aptas para a comercialização. Mas para isso acontecer, se faz necessária a aprovação pela Câmara de Vereadores. E essa mesma crítica que o candidato faz hoje a essa desafetação, a essa venda de terrenos, inclusive com acusação de supressão de mata, de área ambiental, que a prefeitura refuta esse tipo de apontamento. Mas se isso ocorreu, foi também motivo que a Câmara de Vereadores aprovou. E o candidato era presidente da Câmara, quando também projetos como esse, que tratam de desafetação de terrenos, passaram pela ordem do dia. Até a eleição de 2022, o candidato era um aliado do atual prefeito. O que há dessa mudança de entendimento sobre esse tema? É uma questão de conveniência política por estar hoje adversário do prefeito Bruno Reis, candidato? Vitor, mais uma oportunidade que você e a Band News e Lene têm nos permitido. Fui presidente da Câmara Municipal do Salvador, votei matérias, apreciei matérias enquanto vereador. Enquanto presidente da Câmara Municipal, a minha obrigação regimental, e olha que sobrestei as pautas em várias oportunidades. O Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, que hoje é o racismo religioso. Nós sobrestamos a pauta na questão relacionada à regulamentação dos aplicativos. Nem o ex-prefeito e nem o atual prefeito, eles gostam dos profissionais dos aplicativos. Resistiram e eu sobrestei a pauta. Você lembra que sobrestei a pauta na apreciação das matérias relacionadas aos agentes de saúde e aos agentes de endemia. Salvador está indo na contramão da história da sustentabilidade, das grandes cidades e capitais, da sustentabilidade, da justiça social e justiça ambiental. Enquanto as grandes cidades e capitais, elas tiram as áreas que são acimentadas e transformam em verdes, trazendo o meio ambiente para os parques urbanos, Salvador não. Tem vendido as suas áreas, desafetado as suas áreas. Desafetar uma área para de interesse social, como tem um programa federal do presidente Lula, aí sim. Aí nós estamos num processo de união e reconstrução de uma sociedade. Salvador, ela está acimentada. Eu perguntei ao prefeito lá no debate da Band, você acompanhou, quantas áreas verdes ele e o ex-prefeito venderam na cidade do Salvador. O sentimento que fica, para quem é cidadão aqui da capital, ou cidadão baiano como vocês são e estão numa trajetória no jornalismo nacional, as pessoas ficam se perguntando quantas áreas e o que dessas áreas estão sendo feitas pela prefeitura. Essas ações foram barradas pela justiça. Existem algumas dessas desafetações que foram barradas pelo judiciário baiano, que, graças a Deus, ele tem uma independência e autonomia e honra o seu mistério. E nós vamos continuar lutando por isso, por um desenvolvimento econômico. E não somos contra o desenvolvimento econômico, mas somos a favor do desenvolvimento econômico atrelado à sustentabilidade, e nós vamos lutar por isso. Está com um capítulo especial do nosso programa de governo. O prefeito foi silente lá no debate, e eu continuo desafiando ele nas sabatinas para que ele venha dizer essas questões relacionadas à desafetação que não tem um interesse social. Nós temos um programa do governo federal que tem verticalizado o interesse aqui, e você acompanhou que como governador em exercício, nós estivemos em Brasília e recebemos isso para alguns municípios aqui do estado da Bahia, e vamos fazer isso aqui em Salvador. Candidato, segundo dados do Índice de Gestão Municipal Áquila, cidades geridas por prefeitos do MDB têm baixo desempenho em governança, eficiência fiscal e transparência. Quais os planos do senhor para reverter este quadro?
Nós precisamos estabelecer uma política de incentivo fiscal. Quando hoje acompanhei os dados do presidente Lula, 1,7%, o crescimento de 1,7% na área dos serviços no país, nos estados da federação. Nós temos aqui um processo de crescimento dos serviços aqui na cidade do Salvador, da industrialização. O presidente Lula lançou um programa da neoindústria, da nova indústria, com investimento de mais de 300 bilhões. 270 milhões desses aí são para investimentos na área de desenvolvimento econômico, da política fiscal. O prefeito precisa dar uma resposta à cidade, porque não pratica políticas de incentivo para os microempreendedores e para as empresas de pequeno porte. Quando a gente fala em combater a fome, e nós temos os dados pelo IBGE e pela SEI, aqui no estado da Bahia, eram 33 milhões de brasileiros e brasileiras no mapa da fome. O presidente Lula, com ações transversais de governo, tirou quase 24 milhões de brasileiros e brasileiras. Aqui na Bahia eram quase 2 milhões de baianos e de baianas no mapa da fome. E a região do Recôncavo não era diferente. E olha que a maior concentração da fome são dos grandes centros urbanos. E Salvador não está fora disso. Nós vamos estabelecer uma política fiscal, políticas fiscais no turismo. Nós precisamos incentivar os bares e restaurantes no centro histórico da cidade, na cidade antiga, na periferia da cidade. Nós precisamos desenvolver o turismo religioso na cidade. Mas isso só é possível se nós estabelecermos políticas fiscais, de incentivo fiscal. E nós vamos fazer isso em parceria com o governo federal. Vamos fazer isso ao contrário do que o prefeito diz, que Salvador caminha com as próprias pernas. Salvador teve, Helene, em 2023, um déficit de quase 419 milhões de reais. Está lá no orçamento publicado no Diário Oficial do município. No primeiro quadrimestre, é um déficit de quase 1 bilhão de reais nas suas contas. E 41,75%, um pouco próxima disso, são as receitas oriundas de repasses do governo federal e estadual. Falei da ingratidão que tem o prefeito da cidade, a política transversal de governo, do pacto federativo, do pacto social. E pode garantir, está na nossa política de governo, está no nosso programa de governo. Nós vamos estabelecer políticas de incentivo fiscal. Fica aí a pergunta que eu quero saber do prefeito. Como é que vai ficar o aumento do IPTU em 2025 em relação às travas? Ele está silente, mas eu tô aqui, eu e Fábia Reis, nós estamos vigilantes a isso. A população está inquieta, há uma inquietação na cidade, mas nós vamos nos manifestar tempestivamente em relação a isso. Candidato, uma vez eleito prefeito de Salvador, qual vai ser a posição do ex-ministro Gedel Vieira Lima na sua gestão, visto que ele é o cacique do MDB aqui da capital, ele tem sido um fiador da sua candidatura, tem sido um apoiador voraz e ele já interferiu na política municipal, lembrando, inclusive, da última gestão do ex-prefeito João Henrique. Ele foi um dos articuladores políticos e hoje ele está na sua campanha. Qual seria o papel dele em um eventual governo seu? Vitor, Gedel é Gedel, Geraldo Júnior é Geraldo Júnior. Eu tenho uma história política, uma trajetória política, antes mesmo do MDB. A minha incursão, a minha entrada no MDB foi em 2020. O ex-ministro, ele tem 40 anos de militância na política, mais de 30 anos no MDB. O que fica claro é que o ministro não interfere no processo político aqui do MDB na Bahia. Nós temos um presidente, Jaime Vieira Lima, o presidente estadual, um presidente de honra, Lúcio Vieira Lima, e nós seguimos as diretrizes do presidente Lula, da União e Reconstrução do país, e aqui na Bahia. E olha que o MDB teve um papel fundamental quando houve uma ameaça à democracia em 2022. Graças a Deus, nós mudamos de rumo e elegemos o presidente Lula contra um ex-presidente que quis fadigar o país, acabar o país. O MDB teve um papel fundamental no Brasil e na Bahia. No Brasil, porque tivemos uma candidatura da ministra Simone Tebet, e que no segundo turno apoiou o presidente Lula. E nós aqui construímos uma aliança de mais de 10 partidos e ganhamos as eleições, onde o ex-prefeito se dava como vitorioso, estava em cima do muro. Mas definitivamente, hoje Salvador tem duas candidaturas. A minha candidatura, que é do MDB,
e que recebe o apoio do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues. E graças a Deus, porque antes, durante e principalmente no período da ameaça à democracia, do golpe que eles tentaram, eles estavam em cima do muro. E graças a Deus, quando alguém se define, sai do armário. O ex-prefeito da cidade, o atual prefeito, eles apoiam decididamente o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, quando recebeu o apoio, e você deu isso em ampla e larga cobertura, quando recebeu o apoio do partido do presidente da República, o PL, quando ali estavam vereadores, deputados estaduais e federais, e o prefeito tem dito que fará parte do programa de governo as ações e o pensamento do ex-presidente da República, e nós vamos continuar alinhados. Que bom, olha o que é a democracia. Em 2022, na cabeça da chapa era o Partido dos Trabalhadores, e o MDB, na minha figura, como vice-governador. Agora, olha o que é a democracia e o que é a diferença do nosso grupo político. Agora o MDB encabeça a chapa, eu disputando a eleição de Salvador, como vice-governador da Bahia, mas, acima de tudo, com políticas públicas sociais. Salvador é uma cidade desigual, e nós vamos mudar esse contexto. Temos mais 4 minutos até o fim da sabatina de hoje. Candidato, o senhor fala da cadeira de vice-governador, ou seja, a gente fala de uma visão mais ligada ao Estado, né? Agora, possivelmente ocupando a cadeira de um chefe de executivo municipal. Com relação à saúde, a educação. Qual o seu olhar a respeito dessa desigualdade que muitas vezes afeta a população em termos de acesso à educação, principalmente em tempos tão digitalizados? Lene, é apenas nós só termos 4 minutos. O tema da educação é um tema que o prefeito corre da discussão. Nós não temos creches na cidade do Salvador. Olhe que a audiência que tem essa programação dirigida por você e por Vitor Pinto. As mulheres ficam e se deparam sempre num problema, e a gente está falando para milhares de mulheres aqui na capital. Quando elas vencem a licença maternidade, elas têm que trabalhar para sustentar os seus filhos. Olhe que a cobertura da necessidade de creches em Salvador é apenas de 30%. A cada 3 crianças, 2 não têm creches. Nós temos mais de 66 mil crianças, exatamente 66.875 crianças de 0 a 3 anos que aguardam uma creche. E elas não têm. E fica esse dilema. Agora, a situação estaria pior, sabe o quê? Se não fossem as creches comunitárias. Elas, desses 30%, elas cobrem 49%. O que nós vamos fazer? Estabelecer uma parceria com o governo federal, estabelecer uma parceria com o governo do estado. Nós vamos trazer creches para a cidade do Salvador. Já há um compromisso com o governo federal de nós trazermos 15 creches para a cidade do Salvador para fazer parte e integrar a rede de creches da prefeitura municipal, mas nós vamos fortalecer esses homens e mulheres que cuidam das creches comunitárias na cidade do Salvador, e nós precisamos dar isso como primazia. Olhe que o ensino fundamental, Kelly, você que sai de Cachoeira e vai aí para São Paulo, olhe que o ensino fundamental é de responsabilidade da capital, do prefeito da capital. E ele não cuida do ensino fundamental 1 e 2. Ele não cuida da primeira infância. Ele não dá um destino a esses jovens que querem uma oportunidade de emprego e continuar sonhando. 72 mil jovens que seria de responsabilidade do prefeito. Sabe quem cuida? O nosso governo, o governo do estado, e nós vamos continuar mantendo essa relação e vamos fazer uma educação em tempo integral aqui na cidade do Salvador, fortalecendo essas ações, aliás, ações já efetivadas pelo governador Jerônimo Rodrigues, o nosso governo, o governo do estado da Bahia. Vitor Pinto, 1 minuto e meio, você gostaria de direcionar algumas palavras para o candidato poder finalizar? Só rapidamente saber dele qual seria o papel da sua vice, a Fábia Reis, em um eventual governo dele à frente da Prefeitura de Salvador. Olha que grande pergunta, Vitor, e por isso que você hoje está como referência ao lado de Lene aí, no cenário nacional do jornalismo. Fábia tem um papel fundamental ao meu lado no governo. Agora na pré-campanha, agora que inicia oficialmente a campanha depois da convenção no próximo dia 16 de agosto, oficialmente começam as campanhas nas capitais, nos municípios, nos estados da federação, e nós vamos estabelecer uma política de valorização das mulheres. Fábia, além de ser uma grande mulher, ela vem dos movimentos sociais. Ela conhece as diferenças sociais. Hoje mesmo ela sentou comigo e fez uma grande diferenciação do que é os CRAs e do que são os centros de referência, os POPs, das pessoas de rua.
Olha que no debate o prefeito, mais uma vez, joga com os números, dizendo que tem um pouco mais de 5 mil pessoas de ruas na cidade. E hoje Fábia senta ao meu lado, discute essas ações, e nós acompanhamos que existem 8.351 famílias em estado de rua na cidade do Salvador. Nós temos o programa do governo do estado, Corra pro Abraço, e nós vamos implantar uma política semelhante de acolhimento, de humanização, de apoio psicossocial, de apoio mental a essas pessoas que com certeza estão nas ruas, que são quase 10 mil pessoas. Olha que estou falando de números de família e números de pessoas. E o prefeito, eles conhecem inclusive esses números, porque ele não conhece as desigualdades sociais da cidade do Salvador, e Fábia vai ter um papel fundamental ao meu lado para governar essa cidade. Fábia é uma grande honra como mulher, mas acima de tudo pela sua história, pelo seu fundamento nas causas sociais. Candidato Geraldo Júnior, MDB da Bahia, muito obrigada por suas contribuições e participação aqui no Sabatina Band News, assim como obrigada, Vitor Pinto, colega de profissão. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, Lene, obrigado, Vitor, obrigado a oportunidade. Obrigado a oportunidade de nós mostrarmos agora para Salvador, Bahia, Brasil e o mundo através do YouTube o que queremos para Salvador e o que pensamos para Salvador. Muito obrigado.